Feche os olhos por um instante. Apenas por um instante. Respire fundo, não para forçar a calma, mas apenas para sentir o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta o peso dos seus ombros, a tensão sutil na sua mandíbula, o pulsar silencioso em suas mãos. Existe uma exaustão que não vem do trabalho ou da falta de sono. É uma exaustão mais profunda, uma fadiga da alma. A exaustão de tentar. Tentar pensar positivo. Tentar manter a fé. Tentar visualizar um futuro melhor enquanto cada célula do seu corpo parece gritar em protesto, ancorada em uma realidade que dói. Você conhece essa batalha silenciosa, não é mesmo? A guerra travada entre a mente que afirma eu sou abundante e o coração que sussurra estou com medo. A mente que repete eu sou digno de amor e o corpo que se encolhe, lembrando de todas as vezes em que se sentiu rejeitado. Essa dissonância, esse abismo entre o que você tenta forçar como verdade e o que seu sistema nervoso sente como realidade, é a fonte da sua paralisia energética. Você lê os livros, assiste aos vídeos, pratica as afirmações com uma disciplina quase religiosa, mas no silêncio da noite, quando a mente se aquieta, a verdade do corpo emerge. E ela é pesada. Ela tem o gosto da dúvida, o cheiro da ansiedade, a textura da estagnação. E talvez no fundo você tenha começado a acreditar que há algo de errado com você. Que talvez você não seja capaz de manifestar, de criar, de mudar. Que a tal lei da atração funciona para todos, menos para sua alma cansada. E se eu te dissesse que sua luta não é um sinal de fracasso, mas a prova de que você está batendo na porta errada? E se toda essa exaustão viesse de uma premissa fundamentalmente equivocada, de uma verdade que nos foi contada pela metade? Nos ensinaram que a mente é o grande arquiteto da realidade, o capitão do navio que define o destino no mapa. E então, passamos a vida inteira gritando ordens do convés, apontando para o horizonte, frustrados porque o navio não se move. Mas esqueceram de nos contar o segredo mais importante. A sua mente pode até ser o capitão, mas o seu coração é a sala de máquinas. É ele quem gera o campo de energia, o poder que de fato impulsiona um navio através das águas da existência. Seu coração gera um campo eletromagnético milhares de vezes mais potente que o do cérebro. A intenção mental, o pensamento positivo, é apenas a semente, mas a coerência emocional do seu coração, o alinhamento entre o que você sente e o que você deseja, é o solo fértil. E a semente mais poderosa do mundo não pode germinar em um solo de medo, dúvida e contração. A mudança, portanto, não está em pensar mais alto ou com mais força. Está em sentir com mais profundidade, com mais verdade, com mais alinhamento. A promessa deste nosso encontro não é mais uma técnica para sobrecarregar sua mente. É um convite para descer do convés barulhento e entrar na quietude pulsante da sala de máquinas. É um convite para aprender a linguagem do seu coração, a linguagem que o universo verdadeiramente escuta. Se essa busca por uma conexão mais profunda ressoa em sua alma, se você sente que há uma verdade além do esforço mental, eu te convido a se inscrever no canal e a se juntar à nossa comunidade. Aqui, nós mergulhamos juntos nessas águas profundas não para encontrar respostas prontas, mas para despertar a sabedoria que já habita em você. Hoje, nós vamos descobrir por que o seu coração, e não a sua mente, é o verdadeiro motor da manifestação. E como uma prática simples, de apenas alguns minutos, pode alterar sua assinatura vibracional de forma mais eficaz do que horas de afirmações vazias. Porque a sua biologia responde à sua espiritualidade. E a cura que você busca não está em um futuro distante, mas na coerência que você pode criar, aqui e agora, entre a batida do seu coração e o sussurro da sua alma. Para entender a raiz dessa exaustão, precisamos abandonar por um momento o campo de batalha da mente e descer para um lugar mais profundo,
um lugar que a ciência moderna está apenas começando a mapear, mas que a sabedoria antiga sempre conheceu como o centro do nosso ser. A sua luta não é um defeito de caráter ou uma falta de força de vontade, é um erro de navegação. Um erro baseado em um mapa incompleto que nos foi entregue. O mapa dizia que a consciência reside apenas no cérebro, que o pensamento é a força criadora primordial, e nós acreditamos. Nós nos tornamos mestres do pensamento, arquitetos de afirmações, engenheiros de visualizações mentais. Mas continuamos presos no mesmo porto, com um navio imóvel, olhando para um horizonte que nunca se aproxima. O que um mapa não mostrava é que o cérebro, com toda a sua complexidade, opera primariamente no campo elétrico. Ele envia sinais, comandos, intenções. Mas o coração? O coração opera em uma escala completamente diferente. O Instituto HeartMath, pioneiro na pesquisa da neurociência do coração, descobriu algo que abala os alicerces da nossa compreensão sobre a criação da realidade. O coração humano gera um campo eletromagnético que é até 5.000 vezes mais potente que o campo gerado pelo cérebro. Pense nisso por um instante. Não é 5 vezes mais forte, são 5.000 vezes. Esse campo, essa aura de energia que pulsa a partir do seu peito, se estende por metros ao seu redor. É uma assinatura vibracional, uma transmissão constante que informa ao campo quântico quem você é, não quem você está tentando ser. E aqui está a revelação, o momento em que o mapa antigo se rasga e um novo território se revela. A sua intenção mental, o seu pensamento positivo, é a semente. É a informação, o código genético do seu desejo. Mas a coerência emocional do seu coração é o solo. É a energia, a força vital que permite que essa semente germine, crie raízes e se manifeste no mundo físico. Você pode ter a semente mais rara e poderosa do mundo, a semente de uma vida abundante, de um amor profundo, de uma saúde vibrante. Mas se você tentar plantá-la em um solo de medo, dúvida, ressentimento ou ansiedade, a semente não irá brotar, ela permanecerá dormente, ou pior, apodrecerá. E você, olhando para a semente em sua mão e para o solo árido, concluirá que a semente não funciona. Que você não é um bom jardineiro. Mas a falha nunca esteve na semente. Esteve no solo. A coerência cardíaca é o termo científico para um estado de alinhamento profundo entre o coração, a mente e o corpo. Quando você experimenta emoções elevadas e genuínas, como gratidão, compaixão, apreço ou amor, o ritmo do seu coração se torna ordenado, harmonioso, coerente. Esse padrão rítmico envia um sinal poderoso para o cérebro, informando que você está seguro, que está tudo bem. O cérebro, então, para de liberar os hormônios do estresse, como o cortisol, e começa a otimizar todas as funções do corpo para o crescimento e a reparação. Nesse estado, você não está mais em modo de sobrevivência, você está em modo de criação. Sua biologia responde à sua espiritualidade. Seu sistema nervoso se torna a antena perfeitamente calibrada, capaz de receber e transmitir o sinal claro do seu desejo. A dissonância que você sente, essa guerra interna, é a incoerência. É a sua mente enviando o sinal elétrico da abundância, enquanto seu coração transmite o campo magnético da falta. É o capitão gritando ordens para seguir para o leste, enquanto a sala de máquinas está com os motores travados, presos na memória de todas as vezes em que o navio tentou ir para o leste, e encontrou uma tempestade. O universo, sendo um campo de energia, não responde primariamente às palavras ou aos pensamentos. Ele responde à música, à frequência dominante. E o som do seu coração é ensurdecedor. Ele abafa os sussurros da sua mente. A lei da atração, portanto, não é sobre atrair o que você pensa. É sobre atrair o que você vibra. É a lei da ressonância. O que você está transmitindo, a cada batida do seu coração para o campo quântico. Qual é a emoção que serve de combustível para a sua sala de máquinas interna? É a frustração da espera? A ansiedade da dúvida? A dor da ferida não curada? Porque essa é a energia que está de fato impulsionando o seu navio,
mesmo que o capitão esteja apontando para uma terra prometida. A grande virada de chave e a semente de clareza que pode mudar tudo é esta: pare de tentar convencer sua mente. Comece a nutrir seu coração. O trabalho não é pensar mais positivamente, é sentir mais profundamente, é aprender a gerar de forma intencional o estado emocional do seu desejo já realizado, não como uma farsa, não como uma negação da sua dor atual, mas como uma prática deliberada de sintonizar um novo sinal. Como ensinava Neville Goddard, você precisa assumir o sentimento do desejo cumprido. Essa assunção não é um exercício mental, é uma recalibração corporal e emocional. É sentir em cada célula a segurança, a paz, a alegria da sua nova realidade, antes mesmo que ela apareça no espelho tridimensional. Porque é esse sentimento, essa coerência no coração, que colapsa a onda de possibilidade quântica na partícula da experiência real. E se a sua capacidade de criar uma nova realidade não dependesse da força da sua vontade, mas da ternura com que você cuida do seu próprio coração, a clareza por si só é como a luz da lua sobre um lago congelado. Ela ilumina a superfície, mas não tem o calor necessário para derreter o gelo e permitir que as águas fluam livremente. Você agora entende, com a mente, a dança entre o coração e o cérebro. Mas o entendimento é apenas o mapa. A jornada, a verdadeira transformação, acontece quando damos o primeiro passo, quando transformamos o conhecimento em experiência vivida. E é isso que faremos agora, juntos. Não como uma tarefa, mas como um ato de profundo autocuidado, um retorno ao lar. O convite é para uma prática de alquimia interna, tão simples quanto poderosa. Ela não exige horas de meditação ou posturas complexas. Exige apenas a sua presença, a sua intenção e a sua permissão para sentir. Vamos chamá-la de respiração do coração coerente. É uma ferramenta para mover você da dissonância da sobrevivência para a harmonia da criação. Encontre uma posição confortável, onde quer que você esteja. Não há necessidade de fechar os olhos, a menos que se sinta seguro e à vontade para fazê-lo. O primeiro passo é simplesmente levar a sua atenção da sua cabeça para o centro do seu peito, para o espaço do seu coração. Imagine que sua consciência, que talvez viva a maior parte do tempo por trás dos seus olhos, está descendo suavemente, como uma pena, e pousando nesse centro energético. Apenas descanse sua atenção ali, sem julgamento, sem expectativa, apenas observe. Agora o segundo passo. Comece a respirar um pouco mais devagar e mais fundo do que o normal. E enquanto respira, imagine que o ar está entrando e saindo diretamente através do seu coração. Inspire pelo centro do seu peito, e expire pelo centro do seu peito. Faça isso de forma suave como o ritmo das marés. A cada inspiração, sinta seu peito se expandindo. A cada expiração, sinta uma suave liberação. Este ato simples de respiração focada já começa a enviar um sinal de calma e ordem para todo o seu sistema. Você está dizendo ao seu corpo em sua própria linguagem que ele está seguro. E então o terceiro passo, o coração da prática. Enquanto continua respirando através do seu coração, traga à sua mente um sentimento genuíno de gratidão, apreço ou cuidado. E aqui reside um ponto crucial. Não se trata de forçar um sentimento que não está presente. Se a gratidão por algo grande parece distante agora, comece com o que é pequeno e real. A gratidão pelo ar que você respira sem esforço, o apreço pela cadeira que sustenta seu corpo, o cuidado que você sentiria por um pequeno animal ou por uma planta. Escolha um sentimento que seja autêntico para você neste momento. E mantenha esse sentimento em seu coração enquanto continua a respirar. Sinta a qualidade dessa emoção. Qual é a sua textura? Qual é a sua temperatura? Permita que ela preencha o espaço do seu peito, irradiando suavemente para o resto do seu corpo a cada batida do seu coração. Permaneça nesse estado por alguns minutos. Foco no coração. Respiração através do coração. Ativação de um sentimento elevado. É isso. Esta prática,
não é sobre eliminar pensamentos negativos, é sobre gerar um campo energético mais poderoso que eles. Você está literalmente mudando a música que o seu ser transmite para o universo. Você está nutrindo o solo do seu coração, tornando-o fértil e receptivo para as sementes da sua intenção. Ao fazer isso antes de uma visualização, antes de escrever suas metas ou simplesmente ao começar o seu dia, você muda a base a partir da qual você cria. Você deixa de ser o capitão que grita ordens para um navio ancorado e se torna o engenheiro que, com calma e precisão, liga os motores na sala de máquinas, sentindo a vibração poderosa que começa a mover toda a estrutura. Se essa forma de se reconectar com seu poder interior ressoa com sua alma, considere compartilhar este nosso encontro com alguém que você sente que também pode estar buscando um porto seguro para sua jornada. Às vezes, um simples compartilhamento pode ser o farol que guia outro navio através da névoa. Para que este ensinamento não se perca na correria dos dias, vamos ancorá-lo em uma metáfora, uma imagem que sua alma possa guardar. Imagine que o universo é um vasto campo de rádio, transmitindo em infinitas frequências. Cada frequência corresponde a uma realidade possível. Existe a frequência da escassez, da solidão e da doença. E existe a frequência da abundância, do amor e da vitalidade. Elas existem simultaneamente, agora mesmo. Você não precisa criar a frequência da abundância, ela já está no ar. Sua única tarefa é sintonizar seu rádio interno nela. Seus pensamentos e afirmações são como ler o nome da estação de rádio que você quer ouvir no visor digital. Você pode passar o dia inteiro lendo em voz alta frequência 99,9, Abundância FM. Mas se o sintonizador do seu rádio estiver travado na estação 88,1, Rádio da Preocupação, a única coisa que você ouvirá será o chiado da estática e a música da falta. A frustração que você sente é a de alguém que acredita que repetir o nome da estação deveria magicamente mudar a música. O seu coração é o botão sintonizador. A prática da coerência cardíaca é o ato de deliberadamente girar esse botão. A respiração focada é o movimento lento e preciso que permite que você navegue pelo dial. O sentimento elevado de gratidão ou apreço é o sinal de que você encontrou a frequência correta. Quando você sente a emoção do seu desejo já realizado, você não está mais apenas lendo o nome da estação, você está ouvindo a música. O chiado desaparece, e uma melodia clara e harmoniosa preenche o seu ser. É nesse estado de sintonia e de ressonância que o universo pode finalmente entregar a você a experiência que corresponde à música que você está tocando. Você se torna magneticamente compatível com a realidade que antes parecia tão distante. O trabalho, então, deixa de ser um esforço de lutar contra a estática, e se torna uma prática de se apaixonar pela música, de encontrar, todos os dias, por alguns minutos, a frequência da sua alma, e simplesmente permanecer ali, permitindo que suas células se banhem nessa nova vibração. Mas o que acontece quando, mesmo aprendendo a girar o botão e a encontrar a frequência desejada, uma outra estação, mais antiga e mais alta, parece interferir no sinal? O que acontece quando você sintoniza a abundância, mas um eco persistente de não merecimento continua a tocar ao fundo, sabotando a clareza da transmissão? É aqui que percebemos que não basta apenas escolher a nova música. Precisamos, primeiro, compreender a natureza da transmissão fantasma que assombra o nosso campo energético, o eco de uma ferida antiga que clama para ser ouvida. Você aprendeu a girar o sintonizador. Você encontrou a frequência da sua alma, a melodia da realidade que você deseja habitar. E por alguns instantes, ou talvez minutos, a música era clara, pura, preenchendo cada célula do seu ser com uma paz que parecia esquecida. Mas então, a prática termina. Você abre os olhos, e o mundo real, com suas demandas e suas memórias, volta a se apresentar. E junto com ele, o chiado, a transmissão fantasma. Aquele eco de uma estação de rádio antiga, tocando a música do medo, do não merecimento, da dúvida. É a voz que sussurra: isso não vai durar.
É a sensação no estômago que se contrai ao pensar em uma conta a pagar. É a reação automática de defesa em uma conversa que toca uma ferida antiga. E é aqui, neste exato ponto, que a maioria das jornadas de transformação falha. Não por falta de técnica ou de intenção, mas por uma incompreensão sobre o que acontece depois da prática. A pergunta que paira no ar, silenciosa e pesada, é: e agora? Agora que a meditação acabou, que a visualização se dissipou, como eu vivo neste mundo sem perder a sintonia que acabei de encontrar? A resposta é a ponte entre o ritual e a vida real. É a integração. O seu novo estado de coerência cardíaca não é um refúgio para onde você foge por alguns minutos por dia. É o novo centro de operações a partir do qual você aprende a viver. Não se trata de nunca mais ouvir o chiado da estação antiga. Trata-se de não fazer dela a sua música principal. Quando o eco da dúvida surgir, e ele irá surgir, a sua tarefa não é lutar contra ele. Lutar contra a estática apenas aumenta o volume do ruído. Sua tarefa é reconhecê-lo, com a calma de um observador, e deliberadamente com a suavidade de uma respiração, retornar sua atenção ao centro do seu peito. É um ato de lembrar da música que você escolheu. Cada vez que você escolhe a paz em vez da reação, a gratidão em vez da reclamação, a confiança em vez da ansiedade, você não está apenas mudando seu estado de espírito. Você está reescrevendo caminhos neurais. Você está ensinando ao seu corpo, em um nível celular, que existe uma nova forma de ser. Uma forma que não depende mais da sobrevivência, mas que opera a partir da segurança e da criação. Viver a partir do novo eu não é sobre perfeição. É sobre uma prática contínua de retorno. É a forma como você prepara seu café pela manhã, sentindo o calor da xícara em suas mãos. É a maneira como você responde a um e-mail estressante, fazendo uma pausa de 3 segundos para respirar através do coração antes de digitar. É a escolha de colocar uma música que eleva sua alma em vez de se afogar nas notícias do dia. São essas micro-escolhas, esses pequenos atos de integridade energética, que tecem a nova frequência na própria malha do seu cotidiano. A prática formal é onde você afina um instrumento. O resto do dia é onde você toca música. E é essa música, tocada de forma consistente, que começa a remodelar o mundo ao seu redor. A conquista da nova realidade não se parece com um relâmpago que corta o céu. Ela se parece mais com o nascer do sol, um clarear gradual no horizonte, quase imperceptível a princípio, que lentamente dissolve as sombras da noite. E para testemunhar esse nascer do sol você precisa ajustar seus olhos. Você precisa parar de procurar pelo milagre final e começar a reconhecer a magia que já está se desdobrando. É aqui que eu te convido a se tornar um detetive de milagres na sua própria vida. Um colecionador de evidências da sua própria transformação. A conquista não é apenas o emprego dos sonhos, o relacionamento perfeito ou a conta bancária abundante. Isso é o resultado. A verdadeira conquista são as mudanças sutis que precedem tudo isso. É aquele momento em que você percebe que passou uma manhã inteira sem sentir aquela ansiedade familiar no peito. Isso é a colheita. É quando alguém te diz algo que antes te destruiria por dias, e você sente a picada, mas ela não se aprofunda, e em questão de minutos você retorna ao seu centro. Isso é a colheita. É a sincronicidade de encontrar um livro com a resposta que você precisava, ou receber uma mensagem de um amigo exatamente no momento em que se sentia sozinho. Isso é a colheita. É a nova sensação de paz que te acompanha, uma quietude interior que não depende de circunstâncias externas. Isso é a maior de todas as colheitas. Comece a registrar essas evidências, não com a ansiedade de quem precisa de provas, mas com a alegria de quem reconhece a própria magia. Cada pequena mudança é uma validação do seu poder interior. É o universo sussurrando de volta para você: eu te escuto, eu vejo a sua nova frequência. Continue. Cada vez que você reconhece uma dessas vitórias silenciosas, você a amplifica.
Você ancora essa nova realidade com mais força no seu campo energético. Você para de desenterrar a semente para ver se ela está crescendo e passa a regar a pequena folha que acabou de brotar, confiando no processo invisível que acontece sob a terra. Porque a sua nova vida não começa quando tudo lá fora muda, ela começa no momento em que você reconhece que tudo aqui dentro já mudou. E se a verdadeira manifestação não fosse sobre obter coisas, mas sobre se tornar a pessoa que já não precisa delas para sentir-se inteira, chegamos então ao coração da jornada, ao néctar destilado de toda essa travessia. Começamos no porto da exaustão, sentindo-nos como o capitão de um navio que, por mais que gritasse ordens, permanecia irremediavelmente ancorado. Acreditávamos que a força estava na clareza do comando, no volume da nossa voz, na perfeição do mapa que desenhávamos com a mente. E a nossa frustração nascia de uma premissa que nos partia por dentro, a de que o navio não nos obedecia. A grande revelação, a luz que dissipou a névoa, foi perceber que o poder nunca esteve nos gritos do capitão, mas no silêncio pulsante da sala de máquinas. Descemos do convés da mente e entramos no calor do coração, aprendendo que o universo não responde às nossas palavras, mas à vibração que emana de nós, ao campo magnético gerado por nossos sentimentos mais profundos. Percebemos que as tempestades que encontrávamos lá fora, os monstros marinhos que pareciam nos caçar, eram projeções, ecos das partes de nós que havíamos trancado no porão escuro do navio. A nossa sombra, com sua dor e seu medo, não era uma inimiga a ser vencida, mas uma parte da tripulação que precisava ser ouvida, integrada, acolhida na luz do convés. Com essa nova compreensão paramos de implorar ao horizonte por um porto seguro, e aprendemos a sentir a solidez do leme em nossas mãos. Assumindo a sensação de já termos chegado, deixamos de ser pedintes e nos tornamos a própria presença daquilo que buscávamos. Entendemos que para navegar em águas quânticas o mar precisava estar calmo, e que a calma não vinha de controlar as ondas, mas de acalmar o nosso próprio sistema nervoso, de ensinar ao nosso corpo a linguagem da segurança, transformando o navio em uma antena perfeitamente sintonizada, e não em um barco à deriva no meio da tempestade do estresse. E por fim nos apaixonamos pela viagem. Liberamos a obsessão pelo tempo, pela hora da chegada, compreendendo que cada milha navegada era, em si, o destino. O tempo não era uma espera, mas uma maturação. O universo não estava nos testando, estava nos preparando. A jornada para manifestar a vida dos seus sonhos nunca foi sobre trazer algo de fora para dentro. Sempre foi sobre revelar a magnificência que já existe dentro, e permitir que o mundo exterior se reajuste, por lei de ressonância, a essa nova verdade interior. Você não atrai o que você quer, você se torna a vibração, e o que é seu por direito divino, encontra o caminho até você. E agora, com o navio em movimento, com o coração pulsando em coerência e a alma no leme, a viagem não termina, ela apenas começa. A prática diária não é mais uma tarefa para consertar algo quebrado, mas um ritual sagrado para honrar o ser soberano que você está se tornando. O mundo continuará a apresentar seus desafios, suas ondas e suas tempestades, mas você não é mais o mesmo capitão. Você não navega mais a partir do medo, mas a partir da certeza. Você não busca mais por sinais fora de si, porque aprendeu a ler o compasso infalível do seu próprio coração. Se esta jornada de redescoberta tocou as profundezas do seu ser, e você sente o chamado para ancorar essa nova consciência em sua vida, convido você a compartilhar nos comentários uma única palavra que descreva o sentimento que você escolhe nutrir em seu coração a partir de hoje. Que seu comentário seja um selo, uma declaração energética para o universo, e um farol de inspiração para outros navegantes. A sua história importa. A sua frequência importa. E a grande pergunta que eu deixo ecoando em sua alma, não é mais o que você precisa fazer para ter a vida que deseja, mas sim, quem você precisa se tornar para permitir que a vida que já é sua, finalmente, te encontre.